Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina em 10 minutos e nós queremos te convidar a, desde já, se interessar pelo estudo da lição dessa semana. A gente vai continuar estudando Gênesis como sendo fundamento das coisas deste mundo. Nós estamos na sua segunda parte, a gente já começou o estudo desse livro na semana passada. E eu gostaria de te perguntar rapidamente se você já ouviu falar de Isaac Newton, John Ray, Johannes Kepler. Caso você nunca tenha ouvido falar desses nomes, o que eu acho pouco provável, a lição traz para a gente de que esses homens foram inspirados por Deus a estudarem a origem do mundo através da sua palavra. Pois é, por incrível que pareça, esses homens, eles de alguma maneira, eles criam em Deus como sendo o criador de todas as coisas, mas a partir da Revolução Francesa, ali pelo século XIX, a ciência, essa ciência que a gente recebe hoje, ela já não pensa da mesma maneira, ela já tem dúvidas a respeito de Deus como sendo o criador de todas as coisas. Entretanto, esses pais da ciência, se eu posso dizer assim, eles não tinham dúvidas de que o mundo foi criado por um Deus. Apesar de toda a sua capacidade de pensamento, eles criam num Deus criador, todo-poderoso e suficiente para realizar toda a obra deste mundo. Como era a Terra ali pelo século XV? Diz aí, o que as pessoas pensavam a respeito da Terra? Bom, pessoas pensavam, né, numa Terra cúbica. Eles pensavam que a Terra fosse um cubo onde as pessoas ficam em cima e se você chegasse muito próximo da borda, você poderia cair. Uhum, E muitas dessas teorias se tenta basear na Bíblia, por questão de interpretação dos tempos antigos. As pessoas, como base de interpretação para elas, a única coisa, o único instrumento que elas tinham para interpretar as coisas era a visão. Então, os profetas, os outros autores bíblicos, eles argumentam muito sobre coisas que eles conseguiam ver, e a partir disso, pessoas mal intencionadas utilizam esses textos como base para teorias insanas, assim como a da Terra plana. Mas nós temos que lembrar de duas coisas. Primeiro, a Bíblia não é um livro científico. Então, eu não posso usar a Bíblia como argumento para refutar um conhecimento científico. A Bíblia está interessada em me contar a atuação de Deus através da história, e não a lei da gravidade ou por que chove, ou coisas desse gênero. A Bíblia está interessada em outros eventos. Ela se interessa no plano de Deus para minha vida e como eu me salvar, na, né, como eu me encaixo no plano da salvação. a Bíblia não é um paper para a gente estudar um tema humano, e sim toda a orientação de Deus para nós aceitarmos a sua salvação. É, tem um outro aspecto que a lição de segunda-feira nos traz a respeito da literatura antiga, né, já migrando aí, navegando um pouquinho para a lição de segunda-feira. Então a lição traz a respeito da epopeia de Atra Aziz, onde basicamente essa epopeia relata a respeito da obra de criação desses deuses que participaram da criação do planeta. Quando você confronta essa epopeia com o relato de Gênesis, fica muito clara a diferença entre a criação divina e a criação que um ser humano pode ter pensado, porque essa epopeia foi escrita por homens, certo?
E na capacidade criativa desses homens, fica muito claro a diferença entre aquilo que Deus fez de fato e aquilo que o homem é capaz de pensar que um Deus faria. É bastante diferente. E essa diferença, ela, só para finalizar, né, a lição de segunda, ela foi percebida, ela é percebida pelos estudiosos, né, do assunto, e a conclusão deles é de que realmente são duas histórias completamente diferentes. Essa epopeia não está falando da mesma obra de criação relatada em Gênesis. Então, são assuntos desconexos. E da lição de terça-feira. Gênesis versus paganismo. Porque aqui você vai ter aqui o ponto central da lição vai ser o uso dos termos luzeiro maior e luzeiro menor no relato da criação, onde Moisés se utiliza desses termos justamente para fazer essa diferenciação. Moisés foi cuidadoso ao não deixar a possibilidade de o homem se confundir entre o papel desses luzeiros, né, do sol e da lua, com a obra de criação de Deus. E esse é um cuidado que nem sempre os autores têm, mas Moisés, provavelmente inspirado por Deus, deixou isso muito claro para nós. Né? Uma coisa interessante sobre a Bíblia, ela deixa muito, ela deixa espaço para o ser humano crer naquilo que ele escolher. Se você quiser duvidar da palavra de Deus, você vai encontrar uma série de coisas que não estão esclarecidas. E Deus não fez um acordo com o ser humano para deixar tudo esclarecido na sua palavra. Mas a Bíblia tem evidências suficientes para que nós creiamos nela como sendo a palavra de Deus. E uma das evidências a respeito disso, ligando aí com a lição de quarta-feira, é a relação da criação e do tempo. A Gênesis 5 e 11 são dois capítulos onde você encontra muito de genealogias, e nessa genealogia, juntamente com o aspecto cronológico, fica muito claro uma cronogenealogia onde você vê todos os seres humanos, as famílias, né, os patriarcas que foram criados ali. Então você tem um cadenciamento de famílias que foram aparecendo, surgindo nos primeiros séculos deste mundo. Ela também é relatada em 1 Crônicas 1, 18 a 27. Então, para você que de repente tem dúvidas a respeito da Bíblia como sendo a palavra de Deus, dá uma lida nessas genealogias e perceba a integridade, a coerência que existe entre esse relato e a história bíblica de uma maneira geral. E na lição de quinta-feira vai falar sobre a criação nas Escrituras. Porque, assim, aqui a gente vai ter 16 versos que são apresentados no Novo Testamento que tratam de acontecimentos ali do Gênesis, do começo do Gênesis, entre Gênesis 1 a Gênesis 11. E trata mais dessa questão mais próxima ali da criação, a criação, Caim, sua linhagem, e as primeiras famílias ali da Terra. E eu acho muito interessante a questão da Bíblia reafirmando sua coerência aqui. Porque além de você, quando lê a Bíblia, perceber que ela é um livro completamente coerente, parece que foi escrito por uma pessoa só, o que nós acreditamos que, de certa forma, foi mesmo, porque Deus não deixa de ser uma pessoa, e não é um ser humano, mas é uma pessoa, porque uma pessoa é um ser pensante. E, assim, nó, é, é muito interessante, intrigante, maravilhoso, como esses escritos, eles reforçam o conceito de que a Bíblia foi escrita num período grande de tempo.
porque aqui você vai ter citações que você percebe que o autor que fez essa citação desconhece o acontecimento, ele só ouviu falar, mas mesmo assim ele acredita. E ele vai fazer citações que estão na própria Bíblia, ou seja, ele leu a própria Bíblia antes de escrever a sua citação. E eu acho isso muito interessante. A gente já está chegando ao final do estudo. É importante deixar claro de que nós não devemos buscar na Bíblia evidências científicas a respeito da obra criadora de Deus. A Bíblia é um livro para nos religarmos a Deus. Apesar de ela conter várias e várias disciplinas, como inclusive aspectos científicos, ela não tem a pretensão de ser um livro de ciência. Então, se nós quisermos usar a Bíblia como esse livro de ciência, a gente pode se dar mal nesse sentido. Porém, existe muita sabedoria na Bíblia, e é isso que nós devemos buscar ao estudar essas páginas, todas essas páginas deixadas por Deus. Eu queria só citar que você mencionou o período de formação, né, dos textos bíblicos, e só para deixar claro, né, a Bíblia foi escrita ao longo de 1.100 anos. Isso não é pouca coisa, isso dá uma integridade, levando em consideração daquilo que a gente acabou de ver na lição de quinta-feira, onde vários textos reforçam aspectos tratados lá no Gênesis. Isso dá uma coerência muito grande para o texto bíblico e seria suficiente para que nós creiamos de que seja a palavra inspirada por Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possam ter o seu interesse despertado para o estudo dessa lição. Aprofundem-se, tem muita coisa que vocês podem aproveitar no estudo dessa semana. Obrigado, Yehud, um abraço, até a próxima. Obrigado, Wagner. Um abraço, até a próxima. E você que está nos assistindo, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Até semana que vem. Um beijo. Até.